entre páginas e silêncios. A chuva sempre teve um poder estranho sobre mim. Não me fazia sentir apenas melancólica, mas também parecia abrir portas invisíveis, como se cada gota que caía fosse capaz de me empurrar para caminhos inesperados. Naquela tarde de outono, quando o céu cinzento parecia desabar sobre a cidade, eu não buscava nada além de abrigo. Mas foi ali, naquela livraria da esquina, que algo mudou para sempre. Empurrei a porta de madeira pesada e o sino pendurado acima dela soou num tilintar discreto. O ar no interior tinha um cheiro peculiar, mistura de café recém-passado e páginas antigas. Era como entrar em um refúgio secreto, protegido do caos da cidade. Tirei o casaco encharcado e comecei a caminhar pelos corredores estreitos, deixando meus dedos deslizarem pelas lombadas de livros. Foi então que o vi. Entre as prateleiras, um jovem ajeitava com cuidado um volume de capa azul escura. Seus gestos eram lentos, como se respeitasse cada palavra impressa ali. Havia algo sereno em sua presença. Um silêncio que parecia preencher o ambiente. Quando seus olhos se levantaram e encontraram os meus, senti um choque leve, quase imperceptível, mas que percorreu meu corpo inteiro. Ele sorriu de forma discreta, e naquele instante percebi que já não era apenas a chuva que me prendia dentro daquela livraria. Não falamos nada naquele primeiro encontro. Apenas um olhar, um sorriso tímido e a sensação de que algo estava prestes a começar. Nos dias seguintes, sem planejar, eu voltava à livraria. Era como se meus pés simplesmente soubessem o caminho. E quase sempre ele estava lá. Às vezes atrás do balcão. Outras vezes sentado em uma poltrona com um livro nas mãos. Ou ainda organizando pilhas de exemplares que pareciam multiplicar-se do nada. Descobri ao observar discretamente que seu nome era Leonardo, ou simplesmente Léo, como um cliente o chamou certa vez. Aos poucos o silêncio deu lugar a pequenas conversas. Primeiro sobre livros, depois sobre filmes antigos, cafés escondidos na cidade e, por fim, sobre coisas que nem sempre conseguimos dividir com qualquer pessoa. Havia nele uma escuta paciente, uma curiosidade sincera, como se cada palavra que eu dizia tivesse importância. Um dia ele me ofereceu um café. Sentamo-nos perto da janela enquanto a chuva caía lá fora como pano de fundo. Ficamos ali por horas, falando e rindo de coisas banais, até que percebi. Eu já não lembrava de como era a vida antes de Léo. Ele se tornou um ponto fixo em meio ao caos, um abrigo tão real quanto aquela livraria. As semanas se transformaram em meses, e nossas rotinas pareciam se entrelaçar naturalmente. Havia sempre um livro que ele separava para mim, uma história que me indicava, como se tentasse me conhecer através das páginas que escolhia. E eu fazia o mesmo, deixando pequenos bilhetes entre capítulos, marcando frases que, de algum modo, me lembravam dele. Era um jogo silencioso, mas cheio de significados. Uma tarde, quando o sol finalmente rompeu as nuvens depois de dias de chuva, Léo segurou minha mão pela primeira vez. Não disse nada e eu também não precisei dizer. Foi um gesto simples, mas carregado de promessas que ainda não sabíamos como cumprir. A partir dali, tudo se intensificou. Havia olhares que falavam mais do que qualquer diálogo, toques que revelavam uma intimidade que as palavras não alcançavam. Eu me sentia parte de algo raro, quase secreto, como se o mundo inteiro tivesse encolhido até caber dentro daquela livraria. Mas ao mesmo tempo, uma inquietação começou a nascer em mim. Quem era Léo fora dali? Sabia que trabalhava na livraria, que morava em um bairro distante e que tinha uma irmã mais nova de quem falava com carinho. Mas havia um muro invisível que ele mantinha erguido, algo que me impedia de atravessar totalmente para dentro da sua vida. Eu queria acreditar que o tempo derrubaria essas barreiras, mas o silêncio dele, às vezes, pesava mais do que eu estava disposta a admitir. Numa noite fria de inverno, enquanto caminhávamos pelas ruas desertas após fechar a livraria, senti que algo estava prestes a acontecer. Léo parecia distante, os olhos perdidos em pensamentos que eu não alcançava. Quis perguntar, mas temia a resposta. Então, apenas caminhei ao lado dele, fingindo não notar. Dias depois, ele começou a se ausentar. Primeiro foram horas a mais fora da livraria, depois tardes inteiras em que não aparecia. Quando perguntava, ele desviava, dizia que estava resolvendo coisas pessoais. O medo de perder aquele elo começou a me corroer. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que eu precisava confiar, mesmo sem entender no que exatamente. Na última vez que nos vimos, a chuva voltava a cair, como no dia em que nos conhecemos. A livraria estava quase vazia, o som das gotas contra os vidros preenchendo o silêncio. Léo me olhou com uma intensidade estranha, como se quisesse gravar cada detalhe em sua memória.
Segurou minha mão, a mesma que havia segurado tantas vezes antes, e sussurrou. Sempre soube que te encontraria aqui. Seu sorriso era doce, mas havia algo de triste em seus olhos. Eu quis perguntar o que significava aquela frase. Quis exigir respostas que nunca vieram, mas no fundo, temia que a verdade destruísse tudo o que havíamos construído. E assim ficamos, apenas olhando um para o outro enquanto a chuva caía sem pressa. O sino da porta tilintou quando um cliente entrou, quebrando o encanto do momento. Quando voltei meus olhos para Léo, ele já não estava mais ao meu lado. Corri entre as prateleiras, procurei no balcão, mas não o encontrei. Era como se tivesse desaparecido, deixado apenas o eco das suas palavras. Naquele instante, compreendi que a nossa história estava longe de acabar. Talvez ele voltasse no dia seguinte. Talvez não. Talvez houvesse segredos que eu ainda precisava descobrir, páginas que ele ainda não estava pronto para abrir. Saí da livraria com o coração apertado, mas também com uma certeza silenciosa. Aquela não era a última vez que eu o veria. Ainda havia muito para ser escrito entre nós. Depois daquela noite em que Léo desapareceu entre as prateleiras, passei dias retornando à livraria. Cada vez que empurrava a porta e o sino tilintava, meu coração disparava na esperança de vê-lo. Mas ele não estava lá. Nem no balcão, nem na poltrona junto à janela, nem entre os corredores silenciosos. Perguntei aos poucos funcionários, mas ninguém parecia saber ao certo. Diziam apenas que ele havia pedido uns dias de folga. O vazio que ficou era sufocante, como se as páginas que antes vibravam com vida agora estivessem em branco. Na terceira semana, encontrei um envelope entre os livros que costumava escolher. Reconheci sua letra logo de imediato. Com as mãos trêmulas, abri-o. Clara, você foi o acaso mais bonito da minha vida. Eu queria poder explicar tudo, mas não consigo. Há partes de mim que ainda não estão prontas para serem lidas em voz alta. Preciso me afastar para resolver coisas que ficaram pendentes, mas quero que saiba. Nada do que vivemos foi mentira. Volto se o destino permitir. Sempre seu, Léo. As palavras foram um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma ferida aberta. Ele dizia que voltaria, mas quando? E se não voltasse? Os meses seguintes foram uma mistura de espera e rotina. Continuei indo à livraria, tomando café na mesma mesa, lendo os livros que ele havia me indicado. Era como se eu tentasse manter sua presença viva entre as páginas. Mas aos poucos aprendi a conviver com a ausência. Até que, numa manhã clara de primavera, quando já havia desistido de esperá-lo, ouvi o tilintar da porta ao meu lado. Levantei os olhos, e lá estava ele. Léo parecia mais magro, mas seus olhos tinham o mesmo brilho sereno que me encantara desde o início. Caminhou até mim devagar, como se testasse se eu ainda o reconheceria. Não consegui conter as lágrimas. Você voltou, sussurrei, antes mesmo de pensar. Ele se sentou diante de mim e segurou minha mão, como se nunca tivesse soltado. Respirou fundo e, pela primeira vez, falou do silêncio que carregava. Contou que havia se afastado para cuidar da irmã mais nova, que sofreu um acidente grave. Ele passou meses em outra cidade, em hospitais, dedicando-se totalmente a ela. Não quis me envolver na dor que vivia, temendo que fosse cedo demais, que nosso laço não suportasse o peso. Ouvi em silêncio, sentindo o coração se apertar a cada palavra. Não era um segredo sombrio, não era falta de sentimentos, era apenas medo. Medo de me perder. Eu pensei em você todos os dias. Disse com a voz embargada. E entendi que não quero mais fugir. Se você ainda me quiser, Clara, quero ficar. Não precisei responder com palavras. Inclinei-me e o abracei, sentindo finalmente que o vazio se preenchia. O tempo havia nos testado, mas ali, naquele reencontro, percebi que a história que começara em meio à chuva ainda tinha muitas páginas pela frente. Os dias seguintes foram de reconstrução. Caminhávamos pela cidade como se redescobríssemos o mundo, partilhando segredos guardados, rindo do que parecia irrelevante, planejando o que viria. A livraria voltou a ser nosso refúgio, mas agora era também testemunha de um amor que sobrevivera ao silêncio e à distância. Numa tarde dourada, quando o sol atravessava os vitrais e pintava as prateleiras com luz quente, Léo segurou minha mão novamente. Como naquele primeiro gesto que mudou tudo. Sempre soube que te encontraria aqui. Repetiu. Mas dessa vez não havia tristeza em seus olhos. Apenas certeza. Sorri, percebendo que a chuva já não ditava nossos encontros, nem o medo nossos silêncios. Havia em nós uma promessa, não de perfeição, mas de presença. E foi assim, entre livros e café, que entendi. Algumas histórias não nascem para terminar.
mas para serem reescritas, capítulo após capítulo, por aqueles que escolhem ficar. Sob as luzes de Amsterdã. Viajar sempre foi um desejo que me perseguia desde a juventude, mas a vida nunca me permitiu tempo ou coragem para me lançar ao desconhecido. Foi só depois de uma sucessão de mudanças inesperadas, uma daquelas fases em que tudo parece se desfazer para dar espaço ao novo, que finalmente comprei a passagem. Destino Amsterdã. Cheguei em um fim de tarde cinzento, quando o céu se misturava em tons de prata e azul escuro, refletindo-se nas águas tranquilas dos canais. O ar estava frio, levemente úmido, mas tinha algo reconfortante em sua densidade. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, cercada por casas altas e estreitas com fachadas inclinadas, senti como se tivesse entrado em um livro antigo, um lugar onde cada detalhe parecia guardar histórias de séculos passados. A hospedagem era um pequeno hotel charmoso, de frente para um canal. No quarto, a janela ampla oferecia uma vista de bicicletas que passavam sem pressa, pessoas conversando em cafés iluminados por luzes douradas e barcos que deslizavam silenciosos. Foi ali, entre malas ainda fechadas e uma xícara de chá quente, que a sensação me tomou por inteiro. Eu estava sozinha, mas não solitária. Era como se Amsterdã me abraçasse. Na manhã seguinte, decidi explorar a cidade a pé. Passei pelo Bloemenmarkt, onde as cores das tulipas pareciam vivas demais para um dia nublado. Havia perfumes no ar, uma mistura de flores frescas, especiarias e o aroma adocicado das padarias próximas. Foi em uma delas que ele entrou na minha vida. Entrei para me aquecer e pedi um Stroopwafel ainda quente. Enquanto esperava, percebi que o lugar estava lotado. Só havia uma mesa disponível, já ocupada por um rapaz de olhos claros, concentrado em um caderno de anotações. Hesitei, mas a garçonete apontou para a cadeira livre, e ele levantou os olhos no mesmo instante. Você pode se sentar aqui se quiser, Disse em inglês com um sorriso rápido. Agradeci e aceitei. A princípio mantive o silêncio, observando-o de relance. Havia algo curioso nele. Parecia estrangeiro, assim como eu, mas já se encaixava perfeitamente naquele cenário, como se fosse parte da cidade. Escrevia, parava, olhava para fora e escrevia de novo. Quando o Stroopwafel chegou, ele me lançou um olhar divertido. Primeira vez em Amsterdã? Perguntou como quem já sabia a resposta. Assenti. Cheguei ontem, e você? Ele fechou o caderno, apoiando o queixo na mão. Vim há algumas semanas. Não sei se vou embora tão cedo. A conversa deslizou com naturalidade, como se estivéssemos retomando um diálogo interrompido há tempos. Descobri que se chamava Adrian. Era fotógrafo e viajante de alma inquieta. Não tinha planos fixos. Apenas deixava que as cidades o guiassem. Contou sobre lugares que visitou, sobre pessoas que conheceu, e ouvi-lo falar era como abrir uma janela para um mundo que eu ainda não conhecia. Aquela manhã virou tarde. Caminhamos juntos pelos canais, rimos ao quase sermos atropelados por bicicletas apressadas e nos perdemos de propósito nas ruelas estreitas. Ele me mostrou seu ponto favorito, uma pequena ponte de onde se via o reflexo perfeito das casas inclinadas na água. É aqui que eu me sinto parte da cidade. Disse apontando a câmera para capturar a cena. Nos dias seguintes, Amsterdã deixou de ser apenas um destino turístico e tornou-se um palco para algo que crescia silenciosamente entre nós. Visitamos museus, dividimos cervejas artesanais em bares escondidos, pedalamos sob a chuva fina e rimos do improviso. Ele me fotografava em momentos aleatórios, olhando vitrines, segurando uma tulipa, distraída no meio de uma praça. Quero guardar você assim. Explicou mostrando a tela da câmera. Havia uma doçura em seu olhar. Algo que me fazia esquecer o peso do passado e acreditar que talvez a vida pudesse ser simples como aqueles instantes. Numa noite caminhamos até a beira do Amstel. A cidade estava iluminada, reflexos dourados tremulando sobre a água. O frio era intenso, mas ele colocou seu casaco sobre meus ombros sem dizer nada. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o movimento distante da cidade. Foi então que ele segurou minha mão. Não houve declarações, não houve urgência. Apenas o toque, quente e firme, que dizia mais do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram um borrão de descobertas e sentimentos. Eu não sabia se era a cidade, se era ele, ou se era simplesmente o momento certo. Mas algo dentro de mim despertava como as tulipas que viam a luz depois de um inverno rigoroso. No entanto, como tudo que nasce da intensidade, havia uma sombra pairando sobre nós. A consciência de que viagens têm fim, de que rotinas voltam a chamar.
Eu tinha passagem de volta marcada, ele nenhuma certeza sobre onde estaria no mês seguinte. Na véspera da minha partida, caminhamos sem destino até chegarmos ao Vondel Park. O outono já deixava folhas douradas espalhadas pelo chão e havia algo de melancólico no ar. Sentamos em um banco e, pela primeira vez, o silêncio entre nós não era leve. Amanhã você vai embora, Disse ele, quase como uma constatação. Eu assenti, sem coragem de encará-lo. Mas eu não quero que isso termine. Ele respirou fundo, olhando para a frente. Às vezes, o que importa não é quanto dura, mas como marca a gente. Não respondi. Apenas encostei minha cabeça em seu ombro, sentindo o tempo escorrer rápido demais entre os dedos. Na manhã seguinte, com a mala pronta e o coração pesado, saí do hotel rumo à estação. Enquanto esperava o trem, ouvi alguém me chamar. Virei e vi Adrian, ofegante, segurando uma fotografia revelada. Era uma das que ele havia tirado de mim, na ponte, com as casas refletidas atrás. É pra você. Pra não esquecer que Amsterdã sempre espera. Disse colocando a foto em minhas mãos. Eu sorri, com lágrimas nos olhos, sem saber o que dizer. Ele não me beijou, não me pediu promessas. Apenas me abraçou com força, como quem sela um segredo entre dois mundos. O trem partiu, e eu fiquei olhando pela janela até que sua figura desaparecesse. Segurava a fotografia contra o peito, como se fosse uma bússola. E ali, em meio ao som das rodas no trilho e ao horizonte que se abria diante de mim, percebi que talvez aquele não fosse um fim. Talvez fosse apenas o começo de uma história, que ainda teria novas cidades, novos reencontros, novos capítulos. Voltar para casa não foi simples. A cada esquina da minha cidade, em cada gesto do cotidiano, eu sentia a ausência de algo que não conseguia nomear. Era como se tivesse deixado uma parte de mim nas ruas de paralelepípedos, nas águas refletindo fachadas tortas, nas tulipas vibrantes. Ou talvez, em alguém. A fotografia que Adrian me entregou tornou-se uma espécie de amuleto. Eu a mantinha ao lado da cama, e todas as noites, antes de dormir, meus olhos se demoravam na imagem. Não era apenas eu em frente às casas inclinadas. Era o olhar dele sobre mim. Um olhar que ainda me aquecia mesmo na distância. O tempo passou, mas não apagou nada. Pelo contrário, cada lembrança parecia crescer em intensidade. Voltar à rotina era quase sufocante. Havia dias em que eu me perguntava se aquilo tinha sido real, ou apenas uma ilusão construída pela cidade e pelo acaso. Mas então, ao lembrar do toque da mão dele, do peso do casaco sobre meus ombros, eu sabia. Havia sido real demais. Foram meses de silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum e-mail. Não porque não houvesse vontade, mas porque, de alguma forma, entendíamos que o que tínhamos vivido precisava respirar sozinho, sem cobranças. E ainda assim, o destino, caprichoso como sempre, decidiu intervir. Foi numa tarde qualquer, enquanto organizava papéis no trabalho, que ouvi a notificação do celular. Um e-mail. O nome dele brilhava na tela, e por um instante meu coração parou. Não sei se devo escrever, mas não consegui evitar. Estou em Berlim agora. A cidade é incrível, mas falta algo. Falta você. Penso muito em Amsterdã, na ponte, nos silêncios. Você também sente isso? Ah, lá reli tantas vezes que quase decorei cada palavra. Meus dedos tremiam ao responder. Eu sinto. Todos os dias. Também penso em Amsterdã. Talvez não tenha sido o fim, afinal. O envio foi como saltar de um penhasco sem saber se haveria rede. Mas a resposta veio rápido. Então me encontre de novo. Escolha uma cidade. Eu irei. Naquela noite, deitada com a fotografia entre as mãos, pensei em tudo. E entendi que não era sobre Amsterdã apenas. Era sobre o que tínhamos descoberto juntos. A possibilidade de viver algo que fugia das regras, dos planos, dos calendários. Os dias seguintes foram preenchidos por trocas de mensagens. Pequenos fragmentos de vida enviados através da tela. Ele me mandava fotos. Berlim à noite, ruas geladas, o reflexo das luzes em poças de chuva. Eu enviava minhas rotinas, cafés apressados, livros abertos sobre a mesa. E em cada detalhe havia a mesma pergunta silenciosa. Quando nos veríamos de novo? Até que a resposta surgiu sozinha. Uma promoção de passagens. Um impulso que não consegui controlar. Paris. Poderia ter sido qualquer lugar, mas algo naquela escolha parecia certo. Escrevi apenas, Paris, final do mês. A resposta não demorou. Estarei lá. Espere por mim.
O dia da viagem chegou como uma batida acelerada no peito. No avião, as horas pareciam eternas. Quando finalmente desembarquei, cada passo pelas ruas de Paris tinha a sensação de um sonho prestes a se realizar. Nos encontramos em frente à Pont-Neuf. O vento frio bagunçava meus cabelos, e as luzes da cidade refletiam no Sena. Quando o vi vindo em minha direção, mochila nas costas, e o mesmo sorriso que me acolhera em Amsterdã, percebi que nada havia mudado. Ou melhor, tudo havia mudado, mas a essência permanecia. Ele me abraçou como se o tempo não tivesse existido. Não houve palavras imediatas, apenas a certeza silenciosa de que estávamos onde deveríamos estar. Eu sabia que você viria. Disse ele finalmente. E eu sabia que você me esperaria. Respondi, com a voz embargada. Paris tornou-se nosso segundo capítulo. Andamos de mãos dadas pelo Louvre. Rimos ao nos perder nas vielas de Montmartre. Dividimos um croissant enquanto o sol nascia atrás da Torre Eiffel. E ainda assim, em cada detalhe, havia algo que não ousávamos perguntar. Até quando? Na última noite, caminhamos novamente até o Sena. As luzes tremulavam sobre a água, tão parecidas e tão diferentes daquelas de Amsterdã. Ele tirou a câmera da mochila e me fotografou ali, com o vento frio e os olhos marejados. Você não imagina quantas vezes sonhei com esse momento? Disse, guardando a câmera. Mas não quero que seja o último. Olhei para ele, e meu coração oscilava entre a alegria e o medo. Então talvez não precise ser. Ele sorriu, mas não respondeu. Apenas segurou minha mão com força, como fizera na beira do Amstel. Dessa vez não havia trens partindo, não havia passagens de volta já marcadas. Só havia a cidade, nós dois, e a sensação de que o destino ainda não havia revelado o próximo movimento. E enquanto caminhávamos pela ponte iluminada, entendi que algumas histórias não são feitas para serem concluídas. São feitas para serem vividas, capítulo após capítulo, em diferentes lugares do mundo, sempre abertas para o próximo encontro. Amor sob a neve dos Alpes. Sempre sonhei em ver os Alpes suíços cobertos de neve. Nos livros e nos filmes, aquelas montanhas imensas pareciam um mundo distante, onde o tempo corria em um ritmo diferente. E naquela viagem, sozinha, eu queria exatamente isso. Me perder em um lugar onde pudesse respirar fundo, longe do caos que minha vida se tornara nos últimos meses. Cheguei à pequena vila no fim de uma tarde gelada. O céu já começava a se tingir de azul profundo, e o frio cortante me fez apertar o cachecol contra o rosto. As casas de madeira, iluminadas por janelas amarelas, lembravam postais antigos. Tudo parecia calmo demais, como se o mundo tivesse sido colocado em silêncio, só para que eu pudesse escutar meus próprios pensamentos. A pousada era aconchegante, feita de troncos escuros e com cheiro de lareira acesa. A dona, uma senhora simpática, me recebeu com chocolate quente. Enquanto bebia, percebi uma figura no canto do salão. Um homem alto, de olhos incrivelmente claros, que lia algo junto à janela. Por um instante nossos olhares se cruzaram, e ele sorriu de forma educada. Meu coração bateu mais rápido, embora eu não entendesse o porquê. Na manhã seguinte, decidi explorar as trilhas nevadas. Foi quando o destino, ou a neve, resolveu intervir. Ao tentar descer uma ladeira, escorreguei e quase caí. Antes que pudesse me levantar sozinha, uma mão firme segurou a minha. Era ele. Você precisa de um guia. Disse em inglês com um sotaque doce, carregado do som das montanhas. Aqui a neve engana. Seu nome era Adrian, e trabalhava levando turistas por trilhas pouco conhecidas. Ele me contou que crescera naquela vila, que conhecia cada curva, cada lago escondido. Com um gesto simples, ofereceu-se para me mostrar os Alpes de uma forma que os mapas jamais fariam. A partir daquele dia, passamos horas juntos. Ele me levava por caminhos silenciosos, onde as árvores se curvavam sob o peso da neve e os lagos congelados refletiam o céu como espelhos mágicos. Mostrou-me cavernas de gelo, cabanas escondidas e até mesmo um banco de madeira, no alto de uma colina, de onde se via toda a extensão da cadeia de montanhas. Enquanto caminhávamos, conversávamos. Falávamos de música, de livros, de memórias de infância. Descobri que ele gostava de colecionar histórias dos viajantes que conhecia, como se o mundo inteiro passasse por aquela pequena vila e deixasse pedaços de si com ele. Eu, por minha vez, revelava fragmentos da minha vida, das perdas recentes que ainda pesavam em meu peito. Ele me ouvia em silêncio, sem pressa, como se cada palavra fosse um floco de neve caindo lentamente diante dele. Os dias se transformaram em algo diferente. Não era apenas uma viagem.
Era como se eu estivesse aprendendo a viver de novo. Adrian não fazia grandes gestos, mas havia delicadeza no modo como segurava minha mão para atravessar trilhas íngremes, ou no cuidado em preparar uma fogueira para esquentar o chá quando paramos no meio do caminho. Numa noite especialmente fria, caminhamos até o lago mais afastado da vila. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam tão próximas que eu quase podia tocá-las. Sentamos lado a lado, em silêncio. Foi então que ele virou-se para mim e disse: Alguns lugares só fazem sentido quando divididos com alguém. Olhei para ele e naquele instante entendi que não era apenas sobre os Alpes. Era sobre nós. Seu rosto estava tão perto do meu que não precisei pensar. O beijo aconteceu naturalmente. Suave e lento, como se o mundo inteiro tivesse esperado aquele momento. Meus dedos encontraram os dele. E ali, sob o manto de estrelas e neve, senti que meu coração finalmente encontrava um lar. Mas como toda viagem, o tempo corria rápido demais. Os dias seguintes foram intensos, feitos de risos, caminhadas e longas conversas junto à lareira. Porém, quanto mais eu me aproximava do dia da partida, mais crescia dentro de mim o medo do que aconteceria depois. Adrian não falava sobre o futuro. Não dizia se queria me ver novamente, se aquilo era apenas um encontro bonito perdido entre montanhas. Mas havia nos seus gestos uma ternura que me fazia acreditar que não era apenas passageiro. Na véspera da minha partida, ele me levou até o alto da montanha mais alta da região. O vento era forte, mas a vista era deslumbrante. Abaixo de nós, a vila parecia um punhado de luzes perdidas no branco da neve. Ele me abraçou por trás, apoiou o queixo em meu ombro e disse apenas: Lembre-se de que as montanhas guardam segredos, e agora, um deles é nosso. Não consegui responder. Apenas fechei os olhos, deixando que a sensação daquele abraço ficasse gravada em mim. Na manhã seguinte, quando desci para o saguão da pousada, Adrian não estava lá. Esperei até o último minuto, mas ele não apareceu para se despedir. Entrei no trem com o coração apertado, sentindo que uma parte de mim ficava para trás. Enquanto a paisagem branca corria pela janela, coloquei a mão no bolso do casaco e encontrei um pequeno envelope. Dentro dele, um bilhete escrito em sua caligrafia firme. A neve sempre traz de volta aquilo que o coração não esquece. Volte quando estiver pronta. Estarei aqui. Fechei os olhos, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. A viagem continuava, mas a história entre nós estava longe de terminar. Talvez um dia eu voltasse às montanhas. Talvez ele viesse ao meu encontro em outro lugar. Tudo o que eu sabia era que, em algum ponto dos Alpes, havia um segredo guardado apenas para nós dois. E que o destino, como a neve, sempre encontra um jeito de cair de novo.